Imagine só julgar um livro inteiro só pela capa. Formar uma opinião sobre um grupo de pessoas baseado na experiência com apenas alguns indivíduos. Generalizar a partir de poucas evidências. Essas são as características da generalização apressada. Fiz um comentário sobre ela em um vídeo anterior. Apresentei que a generalização apressada fundamenta o senso comum. Ela é uma leitura da realidade em que se cria uma generalização a partir da observação de um único caso, como se as características percebidas de um servissem para classificar todos. Esta interpretação da realidade pode gerar preconceitos, quando classificamos ou rotulamos o comportamento de um grupo a partir do comportamento de um único indivíduo. Neste vídeo, vamos compreender melhor o que é a generalização apressada e qual a relação dela com a lógica e como ela pode gerar preconceitos. Eu sou o professor Osnilson Rodrigues Silva e este é o Philovers, o canal dos embeiçados pela filosofia. O que é a generalização apressada? A generalização apressada, também conhecida como indução apressada, é um tipo de falácia. De modo geral, é um tipo de erro na elaboração de um raciocínio. Em outro momento podemos até conversar melhor sobre falácias de forma abrangente, mas, em especial, a generalização apressada ocorre quando chegamos a uma conclusão geral com base em um caso particular, com base em uma amostra muito pequena, ou até mesmo com base em evidências insuficientes. Em outras palavras, pulamos para uma conclusão ampla sem ter dados suficientes para apoiá-la de forma sólida. Ela generaliza sem considerar a possibilidade de exceções ou variações. É como se estivéssemos julgando um livro inteiro apenas pela capa, ou formando uma opinião sobre um grupo inteiro de pessoas com base na experiência com apenas alguns indivíduos. Como é uma falácia, ela pode ser utilizada como uma estratégia de convencimento. Sim, ela pode ser utilizada como um discurso retórico e manipulador, quando alguém usa de propósito para persuadir ou enganar. Ela sutilmente te leva a aceitar uma informação sobre todas as pessoas, quando na verdade se refere a apenas uma ou outra. Na lógica, a generalização funciona mais ou menos assim. Quando em certos casos ou eventos específicos percebemos características semelhantes, regulares e até padronizadas, chegamos a conclusões gerais, a universalizações. Veja bem, percebemos um padrão de comportamento regular de alguns casos observados e daí generalizamos. Esse procedimento é a indução. O raciocínio indutivo é um processo que busca estabelecer um enunciado universal, ou seja, uma generalização, a partir de casos particulares. É o tipo de raciocínio que se utiliza na ciência. Apresenta-se sempre como uma generalização a partir de dados ou fatos da experiência. Alguns manuais de filosofia apresentam o raciocínio indutivo como uma mobilização de pensamento que sai da parte para o todo. Muito cuidado com isso, tá? Os livros criam mensagens para você lembrar dos assuntos, da parte para o todo. É preciso um pouco de atenção com esses manuais. Acompanhe comigo este exemplo. O João, é um exemplo, tá? O João é corintiano e sofredor. Eu não consigo dizer que todo corintiano é sofredor agora, porque se eu digo, estou fazendo uma generalização apressada. Por enquanto, estou partindo do exemplo do João,
um caso particular. Eu só posso dizer algo sobre o João. Eu não posso dizer algo sobre todos. O senso comum cria essas generalizações indevidas o tempo todo. Mas para poder generalizar, preciso verificar a ocorrência de uma regularidade em vários casos. Ou seja, preciso não só observar o caso do João, mas preciso observar o caso da Maria, que é corintiana e sofredora, do Pedro, que é corintiano e sofredor, do Carlos, que é corintiano e sofredor, da Joana, que é corintiana e sofredora. N pessoas corintianas e sofredoras. Percebe agora a diferença? Está percebendo? Pois bem, observamos um certo número de casos e percebemos que entre eles existem características regulares. A percepção de características regulares em vários casos observados permite formular uma generalização consistente. É dessa forma que é construído o raciocínio indutivo. Só assim é possível dizer, já que foram observados vários casos com a mesma característica, que todo corintiano é sofredor. Coisa que a ciência produz o tempo todo. Ela generaliza. Tem crítica? Tem! O filósofo Alan Francis Chalmers, no livro Que é Ciência Afinal, chama de indutivismo ingênuo. O filósofo escocês do século XVIII, David Hume, também apresenta que não há fundamentação lógica no raciocínio indutivo. Isso ficou conhecido como o problema da indução. Mas é assim o procedimento. A ciência se baseia em um número razoável de evidências relevantes e representativas para formar a generalização indutiva. Agora imagine, quando observamos apenas um caso e produzimos uma conclusão universal e comum para todos os outros, esta é a generalização apressada. Ela é extraída do processo de forma prematura, sem a observação de um número razoável de casos. Isso nos leva a conclusões não confiáveis. Portanto, generalização apressada é quando você, a partir de um único caso, generaliza uma situação para todos os outros. Qual é o produto da generalização apressada? Vou explorar um deles. Um produto são os preconceitos. O preconceito é uma opinião previamente construída sobre algo ou alguém antes de conhecê-lo. Geralmente, o preconceito é uma avaliação prévia de caráter negativo, de rebaixamento mesmo do outro. Do ponto de vista da nossa vida social, a generalização apressada gera o preconceito quando desejamos avaliar negativamente todos de um grupo de pessoas, tomando como exemplo apenas um caso, um evento ou um indivíduo. Explico melhor. Homens ou mulheres negras, moradores de bairros periféricos, acabam sendo vítimas dessa generalização apressada preconceituosa. Um homem negro ou uma mulher negra, moradora de um bairro periférico, podem cometer um crime? Sim, isso é possível. A propósito, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, por meio do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, o SISDEPEN, o Brasil apresentou em 2024 um contingente em torno de 670 mil presos. Vou colocar o link da Secretaria na descrição aqui do vídeo, se você quer verificar melhor os números. Desses 670 mil presos, perto de 430 mil são pretos e pardos. Ou seja, sim, é possível um homem negro ou uma mulher negra cometer um crime. Agora, pensar ou dizer que todos os homens e mulheres negras, moradores de bairros periféricos, são assim, essa é uma generalização apressada, transformada em preconceito e muito comum no nosso meio social. Da mesma forma, pensar que todo homem negro, criador de conteúdo e vídeos para o YouTube, só sabe falar sobre racismo? Pois bem, essa é mais uma generalização apressada. Nem todo homem negro, criador de conteúdo, só fala sobre racismo.
Pois muito bem, a generalização apressada é um erro de raciocínio que nos leva a tirar conclusões amplas sobre um grupo ou situações com base em evidências insuficientes. Na lógica, a generalização indutiva busca estabelecer enunciados universais, a partir de casos particulares, mas requer a observação de um número razoável de casos para ser consistente. A generalização apressada, por outro lado, extrai conclusões prematuramente, sem essa observação adequada, levando a conclusões não confiáveis. Um dos produtos da generalização apressada é o preconceito, uma opinião preconcebida e negativa sobre algo ou alguém. Isso gera avaliações negativas de grupos inteiros, com base em exemplos isolados. Este é o mal da generalização apressada, julgar o comportamento de todos a partir de um único exemplo. Se você já é um filover e, portanto, já está embeiçado pela filosofia, se inscreva no canal e recomende.